Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte das hemorragias da primeira metade da gravidez. Vamos falar um pouquinho sobre os abortamentos. Muito bem. O que vem a ser abortamento? Abortamento, conceitualmente, é a expulsão do produto conceptual antes da sua vitalidade, o que corresponde pela Organização Mundial de Saúde à interrupção da gestação antes da 22ª semana ou com concepto pesando menos do que 500 gramas. Os abortamentos clínicos representam de 10 a 15% do montante de abortamentos e os subclínicos podem chegar até 50%. Quais são as formas clínicas de apresentação dos abortamentos? Ameaça de abortamento, ou também chamado de abortamento evitável, o abortamento inevitável, o completo e o incompleto, o retido, o infectado e o habitual. Nós vamos tentar, falar um pouquinho sobre cada uma dessas formas de apresentação clínica dos abortamentos. Bem, se tratando de etiologia, as cromossomopatias elas representam mais da metade das etiologias dos abortamentos. E dentre as cromossomopatias, nós temos a síndrome de Turner, tá? A triploidia, as trissomias do 16, do 13, do 18 e do 21, como as mais comuns. Outras causas podem ser qualquer doença materna grave, traumatismos, os desendocrinismos vários e lesões placentárias. Bem, o que na verdade acontece quando a gente tem um quadro de abortamento? Primeiro aparece uma hemorragia na descida basal, que vai gerar uma necrose nesse tecido. Essa necrose tecidual funciona como um foco irritante. Esse foco irritante, ele vai liberar as prostaglandinas, via ácido araquidônico e vai promover, então, um descolamento desse sítio de implantação. Em relação à ameaça de abortamento, ela ocorre em cerca de 20% de todas as gestações e, inicialmente, aparece um hematoma subcorial. Metade dos casos de ameaça de abortamento evoluem para a interrupção da gestação. E a outra metade ocorre, então, a fusão desse hematoma, a reabsorção desse hematoma subcorial com a fusão dessas membranas e a continuidade da gravidez, então, sem maiores intercorrências. Qual é a clínica da ameaça de abortamento? Normalmente, a gestante vai apresentar um quadro de sangramento associado a cólicas, E no exame especular, nós vamos encontrar o colo uterino, o orifício cervical interno do colo, fechado, tá? E na ultrassonografia, a gente vai evidenciar, que a gravidez está tranquila, que não há, que pode até haver um hematoma subcorial, mas que não há, áreas extensas de descolamento. Qual a conduta nesses casos? Às vezes não requer hospitalização, mas um repouso relativo, proibir o coito, prescrever antiespasmódicos, analgésicos, e a progesterona natural. Encaminhá-la para acompanhamento no ambulatório de alto risco, que vai ser necessário avaliação de ultrassonografia sequencial, principalmente naqueles casos onde foi detectado a presença do hematoma subcorial. Muito bem. O abortamento inevitável, como o próprio nome diz, já não tem mais jeito, é inevitável. Então, eu vou ter um sangramento de importância, tá? A presença das cólicas e no toque eu vou evidenciar o colo uterino aberto, tá? O que diferencia, um abortamento inevitável ou qualquer outra forma de abortamento da ameaça de abortamento é o colo, O colo fechado, ameaça de abortamento, colo aberto, abortamento em curso, inevitável, aí vão as diversas formas, que a gente vai ver daqui a pouco. Qual a conduta nesses casos de abortamento inevitável? Vamos ter que internar a paciente, questionar na anamnese sobre possíveis manobras abortivas, porque um abortamento inevitável pode se tornar um abortamento infectado, solicitar os exames de rotina, como a tipagem sanguínea, VDRL, hemoglobina, hematócrito. Por que é importante, a tipagem sanguínea? Porque mulheres que são RH negativas devem os fetos no seu ventre serem considerados como RH positivo. E a gente vai ter que fazer, então, a profilaxia com imunoglobulina anti-RH naqueles casos de cumbis indireto negativo. E a conduta nesses casos de abortamento inevitável, na grande maioria das vezes, é a curetagem uterina.
Quando a gravidez tem até 16 semanas, esse esvaziamento ele se faz simplesmente através da vacoaspiração ou da própria curetagem uterina. Quando eu tenho mais de 16 semanas e menos, né, até 16, mais de 12 semanas, mas ainda dentro de 16 semanas, eu posso usar a ocitocina ou o misoprostol para manterem esse útero contraído e evitar, dessa forma, a perfuração uterina durante a realização dos procedimentos. Já quando a gravidez tem mais de 16 semanas, o bebê está todo formadinho. Então, eu preciso expulsar esse fetinho antes de proceder à curetagem uterina, o esvaziamento. Então, normalmente a gente diz que a paciente está em trabalho de abortamento quando esse colo ele tem mais de 4 centímetros, tá? E a bolsa está protusa. Então, nesses casos, eu posso fazer uma infusão de ocitocina para eliminar o produto conceptual e, num momento subsequente, realizar a curetagem uterina. Quando a paciente não tem, né, esse colo dilatado, eu posso então lançar mão do misoprostol vaginal de 4 em 4 horas. Lembra que a gente conversou que o misoprostol é uma excelente medicação para amadurecer o colo? E aí sim, uma vez em trabalho de abortamento, eu colocaria então a ocitocina para esvaziar o útero, né, para eliminar o fetinho e depois, no tempo seguinte, realizar a curetagem uterina. Muito bem. E o que vem a ser, então, o abortamento completo, né? É quando a gestação é interrompida, normalmente antes de 8 semanas, tá? Por quê? Porque antes de 8 semanas, normalmente, o cistiço trofoblasto não está tão agarrado, né? Mas essa confirmação, ela só pode ser feita através da avaliação clínica, né? Seriada e a realização do exame de ultrassonografia, onde a gente encontra um útero vazio, inclusive muitas vezes sem a presença de coágulos, que é muito frequente, né, após o esvaziamento. Então, é aquela paciente que chega relatando que teve hemorragia, cólica, né? O útero, ele pode, dependendo do momento em que ela chega para avaliação, o colo já pode estar fechado, né? E a severidade da clínica, ela é bem diminuta, então o sangramento é pequeno, ela já não relata mais cólicas, né? E nesses casos, só o acompanhamento clínico, né, e ultrassonográfico. Não temos que fazer nada, como o próprio nome diz, o abortamento completo, já saiu tudo. Bem, o incompleto, né, é aquele que acontece normalmente depois da 8ª semana, quando já existe uma aderência do vilo corial importante, né? E normalmente, quando ocorre o abortamento, independente da causa, ficam retidos restos, né, cotilédones placentários. Então, há necessidade, né, de se fazer o esvaziamento uterino através da curetagem. Então, a conduta é a mesma para o abortamento inevitável. Tá? O aborto retido é quando ocorre a morte, né, do embrião intraútero, e essa paciente não tem clínica, tá? Ela não tem sangramento, ela não tem cólica. É um achado casual na grande maioria das vezes, quando vai fazer um exame de ultrassonografia e se observa a presença do saco gestacional, a presença do embrião, porém esse embrião não apresenta batimentos cardiofetais, né? Numa sequência, né, de avaliação clínica, a gente observa uma diminuição da altura do fundo uterino, porque como esse bebê não desenvolve, o útero não cresce, e depois de 30 dias de óbito intrauterino, né, de feto dentro da cavidade uterina, eu posso começar a ter distúrbios de coagulação. Por isso que nesses casos é muito importante, caso a gente faça a opção por uma conduta expectante, né, avaliar as dosagens de fibrinogênio, né? Mas a conduta, na grande maioria das vezes, é o esvaziamento uterino, indução com misoprostol, preparo do colo com misoprostol, seguida então da curetagem uterina ou da vacoaspiração. O aborto habitual, conceitualmente, é aquela situação em que a gestante apresenta 3 ou mais interrupções sucessivas, né? Pode ser primário, quando ela não tem nenhuma gestação que ela levou, né, a termo, nenhum filho vivo, ou secundária, quando ela tem, por exemplo, alguns partos que aconteceram e que os bebês estão bem, e que depois disso, então, ela começou a ter abortos de repetição, né? Os exames são vários, porque as etiologias também são, né, variadas, então eu posso usar
pedir espermograma, ultrassonografia, esterossalpingografia, biópsia de endométrio, enfim, todos esses exames que estão listados aqui, né, nessa lâmina. E aqui a gente observa, entendeu, que os fatores imunológicos, eles representam a grande maioria, né, dos fatores etiológicos do aborto habitual, né, seguidos dos anatômicos, né, e dos endócrinos, principalmente o hipotireoidismo. Obviamente que no caso dos abortos habituais, o tratamento vai depender da causa. Então, nós temos que tratar a causa, né, para evitar que numa nova gestação se interrompa novamente. O aborto infectado é aquele cuja interrupção foi provocada, né, provavelmente por uma manipulação intracavitária sem técnicas adequadas e com uma antisepsia falha. Normalmente são seguidos aos abortos provocados, tá? A etiologia normalmente é polimicrobiana, né? E a gênese é muito igual àquela que a gente estudou nas infecções puerperais. O diagnóstico, normalmente a paciente apresenta hemorragia com dor e sinais de pré-choque ou choque séptico, né? Com hipertermia, taquisfigmia, né? Os lóquios, normalmente, eles estão fétidos e há um aumento da temperatura, tanto percebida no toque vaginal quanto no toque retal. O tratamento é à base de antibiótico terapia, normalmente duplo ou triplo, uso de misoprostol, ocitócitos, né? E as medidas de suporte na dependência da gravidade. Podemos ter que repor sangue, né? Hemoderivados, né? Fazer a curetagem, fazer a drenagem de possíveis abscessos que já estejam, né, sitiados na cavidade ou no fundo de saco. E numa medida final, para tentar salvar a vida dessas mulheres, a esterectomia, a retirada do útero. Nesse caso, a esterectomia deve ser sempre total. Lembra que a gente falou que é diferente do caso de infecção para o caso de sangramento. Quando eu preciso fazer uma esterectomia por um quadro hemorrágico, a esterectomia subtotal, ela representa bem, entende, as nossas necessidades, até porque o tempo cirúrgico é menor. Agora, quando se trata de infecção, seja por aborto infectado ou por infecção puerperal, temos que fazer esterectomia total, porque qualquer resto de tecido necrosado que permaneça dentro da cavidade uterina é um sítio infectante de manutenção das condições infecciosas. Essa regra é interessante só para mostrar para vocês que quanto maior for a idade gestacional, mais responsivo é o útero à presença da ocitocina. Então, quanto maior a idade gestacional, menor a quantidade de ocitocina que eu preciso usar, né, para responder. Bom, então aqui a gente vai fazer um resumão, né? No aborto inevitável, a hemorragia de média quantidade, predominando o sangue rutilante, né? Ela tem cólicas médias ritmadas, não tem material eliminado, não tem febre. O útero ele pode estar no momento do exame proporcional ou ligeiramente inferior ao esperado para a idade gestacional. O colo está curto, dilatado e às vezes com as membranas aparecendo. E no ultrassom, o saco gestacional está baixo e o colo está dilatado. Já no completo, não tem hemorragia ou ela é muito pequena, não tem dor ou ela é muito discreta, né? O material eliminado foi o concepto e os anexos, não tem febre. O útero está inferior para aquele esperado para a idade gestacional, o colo entreaberto ou pode estar até fechado, dependendo do momento que a gente realizou esse exame. E no ultrassom, o útero está vazio. No abortamento incompleto, a hemorragia abundante, mesclada de fragmentos do ovo, né? Presença de coágulos, cólicas médias ou intensas, né? Você observa a eliminação de material, tem restos, mas não tem febre. O útero está inferior à idade gestacional ou pode estar maior por causa da presença de coágulos dentro do útero, né? O colo está aberto e no ultrassom eu vou encontrar imagens sugestivas de restos, mas que, atenção, podem ser confundidas com a presença de coágulo também, tá? Então, o ultrassom não é um bom exame para a gente triar, né, os abortamentos nesse momento. O infectado, a isso tudo eu vou ter sinais de pré-choque ou de choque séptico, né? E vou ter febre e na grande maioria das vezes um lóquios purulento.
O retido é aquele, como eu falei antes, que não tem hemorragia, não tem cólica, não tem material eliminado, o colo está fechado. Normalmente é um achado casual no exame de ultrassom, né? Onde a gente não evidencia a presença dos batimentos